Pessoal da torcida tricolor, estamos começando a retrospectiva 2018. A previsão é que ela saia em 2 vídeos. Um agora nesse período de festas, o outro no comecinho da semana do ano novo, né? Então, para que a gente tenha aí nesse período aí um conteúdo mais ou menos condizente com a última série interminável de vídeos, que era para ter saído em 2, que foram os erros administrativos de 2009 até 2017. Né? A gente queria fazer em 2 vídeos, acabou fazendo em 5. Foi uma série interminável que a gente espera que o Netflix queira colocar nos canais deles. E, gente, uma coisa só para pontuar. Esse vídeo vai ficar um pouco parecido na premissa, mas ele não faz parte dessa série. Nós tivemos erros e acertos nesse 2018. Infelizmente, os erros custaram aí a cabeça de 2 técnicos que fizeram trabalhos bons no São Paulo e a gente vai tentar explicar e debater aqui por quê. E esse vídeo, assim como os outros da série, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. Então, você estava esperando aparecer? O OneFootball é o melhor aplicativo para acompanhar aí o São Paulo, caso seja seu time, eu espero que sim, mas pode ser, tem muita gente que assiste outros times, porque ele tem artilharia, tem estatísticas, notícias, e você pode ligar as notificações para saber, por exemplo, você está num casamento. Eu não sei porque que você está num casamento no meio do jogo de São Paulo, mas se você estiver no casamento no meio do jogo de São Paulo e você quiser saber, ele vai te avisar quando sair os gols. Ou você faz como o Gabriel, que o Gabriel ele coloca notificações em partidas que interferem no campeonato do São Paulo. Então, esse campeonato de ponto corrido, etc e tal. Você também pode escolher uma seleção para acompanhar. Tem a Copa América da malfadada e terrível e nefasta Conmebol. E tem também aí os campeonatos europeus, a Premier League, que é sempre uma coisa muito bacana. Você pode ver, por exemplo, a queda de Mourinho, notícias sobre a queda de Mourinho e como o Manchester United agora finalmente voltará a figurar como um grande clube. Não que eu não gosto do Mourinho, até acho bom, mas ele não estava bem. Tudo isso no OneFootball e você pode simplesmente baixar aqui no link na descrição do site. Você que não tem, baixa aqui, ajuda a gente. Você que tem, apaga e não precisa fazer isso, tá? Você que tem, usa e seja feliz usando o OneFootball. E falando de 2018, e como eu já falei no começo do vídeo, vai ficar um pouco parecido, gente, porque a gente vai precisar contextualizar. Então, se vocês assistiram a série, a gente terminou em 2017, falando da chegada de Raí, da saída do Pinotti, comentamos os acertos de Pinotti nas contratações, comentamos os erros de Pinotti, no caso lá do YouTube, enfim, falamos de tudo. O Raí chegou, e nós tivemos uma novidade, que foi a manutenção de um técnico que tinha feito um bom trabalho, por mais que ele não tenha o reconhecimento de boa parte da torcida, mas o Dorival fez um bom trabalho considerando a pressão que ele enfrentou, a situação do clube e enfim, todo a gama ele conseguiu fazer um time jogar bem, com a ajuda imprescindível do Hernanes, que é um monstro e foi um monstro e teve um desempenho, mas o Dorival fez um bom trabalho e por isso ele ficou desde Muricy Ramalho, salvo engano, e aí o Ale dos Jogos SPFC pode corrigir aqui se a gente estiver falando alguma bobagem, mas desde Muricy Ramalho que a gente não terminava o ano com um técnico que começava com esse mesmo técnico. Dorival Júnior, como a gente já falou, é um técnico propositivo, gosta de propor o jogo, precisa de jogadores de velocidade e ele fez um pedido pro Raí. E aí a gente vai começar falando do tenebroso ano do Raí. O Raí, como diretor de futebol, não foi um bom primeiro ano. A gente espera que ele aprenda. Assim como o Rogério Ceni, o Raí é um grande ídolo e tem tudo para aprender com os erros e dar a volta por cima. Foi assim na carreira como jogador. O Rogério está começando a se destacar como técnico. O Raí, ele pediu 2 jogadores de velocidade. O Raí trouxe Diego Souza, Nenê e Trellis. Gente, parece até meme, né? E assim, o Dorival deixou bem claro que não eram os jogadores que ele queria. Para piorar a situação, o Diego Souza estava saindo do Sport. Ele não fez pré-temporada. E o Cueva não voltou do Peru porque é um jogador completamente irresponsável. E ainda bem que foi embora. Também não fez a pré-temporada. A pré-temporada já foi ridícula. 14 dias? Do dia 3 ao dia 17, se não me engano foram 14 ou 13 dias da data de representação à data da estreia no Campeonato Paulista. E gente, para ser bem sucinto, preparação física é tão importante que nós até outro dia estávamos comemorando a volta de Carlinhos Neves. Faz muita diferença em esporte de alto rendimento. Eu e Gabriel, a gente teve chance de trabalhar diretamente com atletas do SESI. Faz muita diferença alimentação, treino. Por isso que o Campeonato Paulista sempre começa aparelho, porque os times do interior estão já em temporada, já estão rodando jogadores e tal, e os times grandes estão naquele ritmo. Então os primeiros jogos são sempre meio apertados, são sempre meio confusos, muito complicados. Para driblar essa situação dessa tabela ridícula da CBF,
a diretoria do São Paulo, junto do Dorival, tinha feito um planejamento que incluía os garotos, colocar garotos no Campeonato Paulista. É um sonho que a gente tem, pra gente saber que garotos estão prontos e pra gente preparar, por exemplo, o Diego Souza, o Cueva e outros jogadores, né? Porque esses dois nem tiveram as 2 semaninhas que os outros jogadores tiveram, então eles estavam visivelmente fora de forma. Pra piorar ainda mais, quando o São Paulo foi disputar o primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o São Bento, nós tivemos um campeonato, estava acontecendo a Copinha, então o Dorival teve que utilizar o elenco, o B. O alternativo dos garotos. Alternativo dos garotos. E aí acabou acontecendo uma derrota para o São Bento. O Dorival deu uma entrevista falando que não ia mudar o planejamento. Isso logo depois do jogo no São Bento, ainda no estádio foi a coletiva, né? A coletiva do jogo em Sorocaba, o Dorival disse que o planejamento estava inalterado, que o São Paulo seguiria preparando os titulares e dando rodagem aos garotos, dando preparação a eles, maturando os atletas, vendo quais garotos desses que nem eram os principais do São Paulo poderia contar. E que depois mais ia chegar, né? Que mais pra frente contaria com os meninos que viriam da Copinha, que são os atletas principais da base, digamos assim. E isso estava acordado desde dezembro, na verdade, era um planejamento que o São Paulo tinha definido para ele, e que após a derrota para o São Bento e uma pressão, digamos assim, completamente desproporcional por parte da torcida. Não desproporcional, mas a gente tem uma explicação para isso. A torcida do São Paulo não justifica, mas a gente tem uma explicação e corrobora muito. Quando começou o ano, a torcida não tinha informação, a gente falou isso no vídeo dos erros administrativos de 2017. Hernanes e Prato, por motivos diferentes, foram embora. No Hernanes, porque tinha uma cláusula que o time chinês podia pedir. O Pinotti escondeu isso, escondeu porque tudo era crise no São Paulo, ele fez isso para blindar o clube. Vale lembrar que o momento que o Hernani chegou era um momento de quase virada de turno em que o São Paulo estava na zona de rebaixamento. Se é divulgado que o contrato do Hernanes é por 1 ano, mas que os chineses poderiam pedir ele de volta 6 meses depois, algo positivo como a chegada do Hernanes, de um cara como o Hernanes naquele momento crucial da temporada, já se tornaria, como tudo naquele momento, em algo negativo. Ia ser munição para a imprensa falar mal. Ao invés do foco ser a chegada de um jogador fundamental, o foco seria, o cara vai embora daqui a pouco. O que adianta ele estar jogando se ele já vai embora e tal. Mas assim, o que foi ruim é que pegou de surpresa o planejamento, a saída dos 2 jogadores mais importantes. São Paulo não foi pego de surpresa, os torcedores foram. Sim. É que os chineses podiam não pedir, havia uma expectativa, sabia que havia o risco. Porque o Hernanes fez um campeonato impressionante. A única maneira do São Paulo ter trazido o Hernanes era com essa cláusula. Ou era desse jeito ou não traria. Então, mas o São Paulo tinha aquela expectativa, de repente a gente consegue convencer os caras. Não conseguiram, o próprio Hernanes tentou, não conseguiu, pelo menos prorrogar. E o Prato saiu porque queria ficar perto da família. Talvez o São Paulo não devesse ter liberado o Prato. A questão do Prato é aquilo que a gente... um exemplo, né? Para pegar o exemplo do outro lado do muro, o Dudu queria ir embora do Palmeiras para ganhar os milhões dele lá na China. O Palmeiras virou e falou, cara, a gente precisa de você é um jogador importante, o momento da temporada é importante, você vai ficar porque você tem contrato a cumprir. O cara ficou 1 semana lá com o bico dele... E depois ele voltou a ser comprometido, a ser sério. E o Prato é um jogador sério. Você fazer isso com um jogador, por exemplo, como o Cueva, a chance de dar errado é muito grande. Mas para um jogador sério, talvez... Como Militão e Prato, a chance de acerto é muito grande. Talvez você conseguisse manter o cara focado ali. Pode até dar errado, mas você tem uma chance maior de sucesso. Mas o São Paulo optou pelo lado meio que humano, porque o Prato alegou que queria ficar próximo da filha. E conseguiu uma compensação financeira. Pelo menos o São Paulo conseguiu um excelente negócio financeiro que não foi tão bem utilizado assim. Mas tudo bem, aí temos essa situação. São Paulo gastou muito nesses 3 reforços que a gente citou, Nenê, Diego Souza e Trellis, pra gente não parecer comentaristas de obra pronta. Quem quiser pegar a primeira live que a gente fez, quando o Raí fez essas contratações... E até vídeo de jogos durante a temporada, tem os vídeos de jogos que são muito mais claros, né? A gente vai citar aqui momentos e jogos, tem os jogos específicos, os vídeos e tudo mais. A gente criticou essas contratações, porque a gente estava fazendo a comparação com o que os jogadores tinham feito nos seus respectivos clubes no passado, recentemente. Então a gente criticou muito e a gente, claro, a gente critica, mas torce para estar errado. Tá? Sempre a gente vai tentar criticar. Por exemplo, o Anderson Martins não teve um ano tão bom, mas é um bom jogador. Quando foi contratado, foi uma contratação elogiada. A gente elogiou e depois a gente falou, poxa, não fez um ano bom e a gente não quer que o cara vá embora.
é isso que a gente tenta fazer aqui. Explicar jogo a jogo. Às vezes o cara faz uma temporada ruim, na outra temporada se recupera. A gente precisa saber separar o jogador que tem qualidade e que pode render do jogador que não tem interesse, do jogador que faz firula, do jogador que não produz, que não vai agregar, que não tem... Então tudo isso a gente vai tentar fazer o contexto. Ele trouxe esses 3 jogadores, a torcida já estava com essa coisa de, pô, perdemos o Hernanes. Tinha toda uma idolatria em cima do Hernanes, justificada essa idolatria. Então a torcida já estava chateada. A derrota para o São Bento criou um panorama desproporcional, porque a gente estava com os meninos B e fez com que o São Paulo mudasse. B com 13 dias de pré-temporada, primeiro jogo do ano. Não via a menor necessidade de mudar um pio. E aí fica aquele tipo de argumento, mas se o São Paulo não puder ganhar do São Bento, gente... Pré-temporada que é diferente. Eu jogo bola todo dia e tô bem. É diferente. Alto rendimento é diferente, do esporte por lazer. Se não fosse diferente, a gente não precisaria do Carlinhos Neves. A gente ia usar esse raciocínio e falar, qualquer preparador. Eu nem tenho preparador, jogo bola de fim de semana e como feijoada e vou beber, mas cara, nenhum de nós que faz isso e joga bola de fim de semana tá em nenhum clube profissional por conta exatamente disso. Não dá. Então, só pontuando, então já começamos errado ali, mudamos o planejamento e no absurdo segundo jogo do Paulista, a gente não vai fazer jogo a jogo, tá gente? A gente vai fazer só um panorama para tentar explicar. No segundo jogo, a gente já tinha em campo as entradas no segundo tempo de Cueva e Diego Souza, que não tinham feito sequer as 2 semanas. Um porque estava forçando a saída do esporte, o Diego Souza e por isso não treinou, não fez nem o condicionamento físico, o outro, o Cueva, e eles tiveram... Assim, eles tiveram desempenhos patéticos, nem por culpa deles. O que foi feito com eles foi assim. Foi errado, foi desumano. Foi desumano. E que aí o Cueva até merece, mas foi desumano mesmo assim. Desculpa, eu tenho uma raiva do Cueva. O planejamento, depois, nós descobrimos muito tempo depois, algo que já era notório. Já parecia, já estava muito claro. O Dorival era contra essa mudança de planejamento de colocar os titulares a qualquer custo, pulando etapas, queimando preparação física. Foi uma coisa que a gente fez questão de ir atrás e descobrir que esse planejamento foi modificado contra a vontade do Dorival. E vamos lembrar, diretoria de futebol faz o planejamento e o técnico respeita esse planejamento. Sim. Ele provavelmente discutiu, ele provavelmente brigou para isso, essa informação a gente não tem até que nível a coisa aconteceu, mas ele vai acatar porque ele é um funcionário do clube. Uma coisa é a escalação. O Raí em nenhum momento vai chegar pro Dorival e falar, não, esse jogador aí não é o correto, escala fulano, isso troca, joga no esquema tal. Não, mas o planejamento do clube nós vamos com os garotos ou nós vamos com a força máxima. Isso é função da diretoria. A diretoria trocou após a primeira derrota, mandou que jogasse com a força máxima e aí o Dorival tinha que escalar a força máxima dentro do que ele achava correto. A escalação era dele, a obrigação era colocar todos os melhores jogadores tecnicamente que ele tinha à disposição, já que fisicamente, claramente, não eram os melhores jogadores naquele momento. E aí pensa assim, o cara não tinha os jogadores à disposição. O que a gente está falando aqui, gente? Não é, viúvas do Dorival, porque depois a gente foi também acusado de ser viúvas do Aguirre. A gente está tentando fazer com que o clube entenda. E veja, a gente, de novo, nós não temos nenhuma pressão para fazer. A gente só pontua, aponta o que a gente entende que é certo e o que é errado, abre discussão, porque ninguém é dono da verdade aqui, a gente abre discussão. Então aqui a gente está argumentando o quanto o São Paulo atrapalhou o trabalho do Dorival. Ninguém está falando que o Dorival é o melhor técnico do mundo, ninguém está falando que é o melhor técnico do Brasil. Mas a partir do momento que você faz um planejamento, aí você muda no primeiro jogo da temporada para algo prejudicial. Isso. A partir do momento que desde setembro, outubro, o Dorival cita a necessidade de São Paulo de ter jogadores de lado de campo. E ele, além de não receber esses jogadores, ele recebe jogadores que não se encaixam no estilo de jogo dele. Sim. E que recentemente não fizeram grandes temporadas com os seus respectivos clubes e que ele não teria indicado esses jogadores. Se você tem um técnico, a menos que seja um jogador unânime, um grande jogador, um jogador que claramente, um Hernanes, você não precisa consultar para trazer o Hernanes, você traz o Hernanes. Mas outros jogadores de menor calibre, ainda mais quando você tem um orçamento limitado e você vai precisar investir, tenta ir atrás do que o técnico está pedindo. Se é o cara que está comandando o clube... E se você tem confiança no trabalho do cara, você vai tentar ajudar. E o que a gente está colocando aqui são os pontos que o São Paulo atrapalhou o trabalho do Dorival. São Paulo atrapalhou o trabalho do Dorival, como acontece desde 2009. E fez com que a gente demitisse técnicos de 2009 para cá. Técnicos como o Muricy saiu. O Muricy saiu, porque também já tinha um problema da saúde e tudo, mas assim... Poderia acontecer. O Osório saiu.
O Paulo Autuori, para falar de um cara que foi campeão aqui e tal, todo mundo saiu. Então, assim, não tem técnico que vai funcionar se o São Paulo não corrigir esses problemas administrativos. Então, de novo, ninguém tá falando que o Dorival é um gênio. O que a gente está falando é que ele fez um trabalho muito bom em 2017, com toda a pressão que ele tinha, e conseguiu fazer os jogadores renderem, perdeu os jogadores mais importantes. E, gente, vai falar, mas ele tinha Hernani dependência. O Barcelona tem a Messi dependência. E não é uma comparação, mas quando você tem um jogador que claramente foi o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do país num período, qualquer time vai sentir a saída dele. O Dudu, num elenco do Palmeiras que tem 3 jogadores por posição, faria falta ao Palmeiras. Então, assim, vamos deixar claro, Dorival, se tem um elenco, ele consegue fazer um trabalho decente. E aí, o que o São Paulo faz? Sabota esse trabalho, deixou ele meio que à mercê ali. E aí, pra piorar, o São Paulo... que já tinha numa primeira derrota com o time B de garotos criado uma pressão completamente surreal e que não... Desproporcional, que não deveria existir. Na quarta rodada o São Paulo foi pegar o Corinthians, no primeiro clássico do ano. O São Paulo perdeu por 2-1, foi a estreia do Anderson Martins. O Anderson Martins falha no primeiro gol, o São Paulo busca um empate. Um grande jogador que fez um ano ruim, como a gente falou aqui. E que na estreia, o primeiro jogo da temporada, o cara falha. Caraca, o primeiro jogo da temporada do cara. Pô, paciência. São Paulo toma um empate, toma o segundo gol, empata o jogo que até agora não sabe se estava impedido ou não estava, mas aquele negócio que a gente já sabe. E, enfim, perde pro Corinthians. E aí, quando você perde pro Corinthians, se você perder pro São Bento com os garotos, já tava uma pressão incrível. Antes de fevereiro, o São Paulo já era uma panela de pressão. Já era, tem que mandar isso embora, tem que trazer outro cara, tem que trazer jogador X, isso aí não adianta. E aí o São Paulo tá fazendo de novo aquilo que fez a vida toda, tá construindo a casa, destrói e começa de novo. Exato. E aí, quando isso, o jogo contra o Corinthians, eu acho que já foi depois da final da Copinha. Uhum. E aí, quando acaba a Copinha, pouco depois, já em fevereiro, o Dorival pede 3 jogadores da base. Igor Gomes, o meia, porque a gente tinha o Cueva, que sabia que não dava pra contar, e o Nenê, que já vinha mal no Vasco. Toró, porque você não tem o jogador de lado de campo no mercado, e ele ia apostar na base. E o Lisieiro, que era o craque daquele time, era e ele queria como volante. Exato. Tá? Que fique muito claro, ele queria como volante. E era o craque daquele time, daquele time da Copinha, era um jogador que atende as características do Dorival, um volante com características de posse de bola, de passe e tudo mais. É o mais parecido. Exato. Com todas com o Hernanes, a capacidade que ele tem de sair jogando. Obviamente, a diferença é absurda, mas é só para vocês entenderem de características, não é uma comparação de futebol. Tudo é muito diferente, mas é o que mais se aproxima. É o que mais se aproxima Mas é muito diferente. Mas enfim. Se aproxima tipo Araraquara, Tóquio. Ele pediu esses 3 jogadores e ele ouviu do diretor de base da época que não seria possível naquele momento, porque o São Paulo teria que jogar o Copa Libertadores Sub-20. E aí você sabota o trabalho do profissional porque a base tem que jogar Sub-20 de Libertadores. Aí então, difícil de entender, entendeu? Olha isso, recapitulando rápida. Ele pediu jogador de velocidade, não recebeu. Ele queria um planejamento para colocar a base para jogar. Não foi permitido. Ele pediu 3 jogadores da base. Foi negado. Então, assim, por mais que o Dorival não seja o técnico dos sonhos de muita gente, temos que admitir que o São Paulo atrapalhou muito o trabalho dele. E temos que admitir, para quem assistiu a série de 2009 para cá, que o São Paulo vem atrapalhando muito os trabalhos de técnicos. E por isso que muitas vezes a gente defende um técnico. Eu não sou um grande fã do Dorival, mas fiquei surpreso com o trabalho dele. O Gabriel já tinha muito mais... eu gosto do trabalho do Dorival. O Gabriel conhecia muito mais profundamente o trabalho do Dorival do que eu. Quando ele me falou, eu falei, mas Dorival não é muito... Mas aí eu fui acompanhando no dia a dia o trabalho dele me surpreendeu, a ponto de eu conversei com ele quando o São Paulo enfrentou o Flamengo e elogiei a conduta dele e o trabalho que ele fez aqui, porque penso que é um trabalho elogiável, principalmente que ele fez naquele segundo turno. Sou muito grato ao Dorival pelo que ele fez. Mas o São Paulo o atrapalhou e isso acabou resultando na demissão. Exato. Que foi... A demissão ela aconteceu informalmente no jogo contra o Santos. Sim. O jogo contra o Santos aconteceu depois de uma sequência que o São Paulo teve depois da derrota para o Corinthians. O São Paulo venceu 4 jogos seguidos, os 4 sem tomar gol. Mas eram jogos contra equipes menores. Inexpressivas e tal. Exato. E aí a cobrança era, está ganhando... Clássico. Não, está ganhando, mas não está jogando bem. E o Dorival, num desses 4 jogos, se não me engano, foi uma vitória contra o Botafogo de São Paulo, em que o Dorival mais uma vez deixa
quase que explícito que ele foi contra a mudança de planejamento. O São Paulo vence o Botafogo no Morumbi, na coletiva ele fala, infelizmente, após a derrota na estreia, o time ainda não está como eu quero, porque após a derrota na estreia nós tivemos que mudar todo o planejamento. Ele fala isso de uma maneira extremamente insatisfeita. Enfim, esses 4 jogos, o São Paulo foi pegar o Santos. Tem que ganhar porque agora é o clássico, agora que eu quero ver. O São Paulo joga muito melhor que o Santos. O primeiro tempo do São Paulo é excelente. O São Paulo, Vanderlei faz ótimas defesas, Cueva perde gol na pequena área, o São Paulo joga muito bem e o Santos não consegue chegar ao gol do São Paulo. O primeiro tempo termina 0x0, no segundo tempo o São Paulo não joga tão bem assim, no único chute de fora da área, um chute displicente, o Arboleda deixa o Gabriel desgarrar, era a estreia do Arboleda na temporada. Ele bola passa por baixo da perna dele. E entra na bochecha da rede. No único chute do Santos no jogo, o jogo termina 1x0 pro Santos. E aí tudo aquilo de, tá ganhando, mas não tá jogando bem, não vale quando você perde e joga bem. Porque, gente, é isso. Torcida é passional. É por isso que a gente fala da linha de trabalho aqui. E se vocês pegarem o vídeo do jogo, a gente fala isso no jogo lá. Quando a gente vai fazer uma análise do jogo, nós estamos chateados, irritados. E aqui a gente não tem fã-clube de jogador, mas também a gente não odeia jogador. A gente tenta contextualizar. Esse jogador está fazendo isso, é bom. Esse jogador está fazendo aquilo. A gente tenta explicar. É bom que tenha muitos canais, tem canais que desabafam. Quem quer assistir o desabafo, vai assistir o desabafo. Quem quiser discutir, a gente vai tentar explicar o que está acontecendo. Da nossa visão, deixando aberto o debate para que a gente encontre também soluções da galera que está assistindo, porque a gente também não vai ver tudo. Tem coisas que a gente não vai ver, que alguém vai levantar e falar, não tinha pensado desse jeito. Mas o que a proposta desse trabalho aqui é justamente essa. É tentar não repetir os erros. É tentar apontar acertos quando não ganha. Porque às vezes o time acerta, como nesse caso do jogo contra o Santos, e não ganha. Às vezes o time contrata bem e não ganha o campeonato. Às vezes o time erra e ganha. A gente teve exemplos do rival, que ganhou um campeonato brasileiro com vários erros de planejamento ali e tal. Então, assim, isso acontece. Isso é futebol. São as exceções que a gente não pode cobrar que virem regra. A gente não pode pegar aquilo ali deu errado, vamos fazer errado também para dar certo. Isso não funciona. Ou pelo menos a gente entende que não funciona. E aí no jogo contra o Santos, tinha uma especulação muito grande que o Dorival seria demitido. Já naquele jogo contra o Santos, a pressão foi enorme, a torcida já estava extremamente satisfeita e o Petros, que era o líder daquele elenco, depois ele recebe a companhia de outros jogadores, mas ele lidera aquele movimento, digamos assim. Mas o elenco do São Paulo vai até o Raí, o elenco do São Paulo de maneira generalizada, encabeçado pelo Petros, vai até o Raí e diz que a culpa não é do Dorival, dos resultados não estarem sendo os melhores possíveis. E pede para que não demitisse o Dorival. O Raí atende o pedido e o Dorival ganha mais uma sobrevida. Só que o trabalho ali, ele já estava meio que minado por tudo que a gente citou e já tinha uma confiança muito pequena, tudo era motivo de explosão. Qualquer coisa que acontecesse, o filho dele dá treino, não sei o que, porque ele é muito banana. O São Paulo foi teve um jogo contra o CRB na Copa do Brasil, depois desse episódio. O São Paulo joga muito bem contra o CRB, ganha de 2x0, fica até barato pro CRB, que era um time fraco, mas o São Paulo fez o que se espera contra equipes mais fracas. O Brenner até jogou aquele jogo de centroavante, o Diego Souza e o Nenê não tinham tantas oportunidades. É até curioso falar isso, porque assim, o Dorival queria dar oportunidade pra molecada. Olha só, o Dorival pediu moleques, queria colocar moleques, e o Dorival era o cara que jogava ofensivamente, que era o que a torcida queria. Sim. E aí ele tinha uma pressão também, quando os resultados não vêm, mas o Nenê tá no banco, mas o Diego Souza tá no banco. Quando você traz jogadores assim, você cria uma pressão para que eles joguem. E aí quando eles não jogam, o time perde, a desculpa está pronta, porque ele não esteve lá. E quando eles estão, aí você vai procurar outro culpado. Mas quando eles não jogam, porque aí vai falar que faltou coragem, que faltou garra, que faltou... E às vezes não é isso também. Às vezes não encaixa, às vezes um jogador tá num dia ruim, compromete todo um sistema, às vezes uma falha individual. E é isso que a gente tenta apontar aqui. O São Paulo jogou, o técnico é burro. Cara, o zagueiro falha em 2 bolas claras que não é para ele falhar, isso não é um problema do técnico. O problema do técnico é se há um buraco no setor defensivo, se taticamente não funciona, se o time tem a proposta, não de... Não consegue cumprir a proposta do técnico, diz que vai executar. Vai ser propositivo e não consegue. Isso é a análise do técnico, é separar esse jogo do trigo que a gente tenta fazer. O Dorival já estava, qualquer coisa que fazia... E aí depois, essa vitória contra o CRB... quase não fez mais que a sua obrigação. Veio o jogo contra o Palmeiras, um primeiro tempo horrível do São Paulo. São Paulo toma 2x0, faz um segundo tempo até razoável, mas não tem como você ignorar que o Palmeiras tirou o pé depois de fazer 2x0. Sim, o Palmeiras poderia ter dado uma sonora goleada. É um primeiro tempo muito ruim do São Paulo. O segundo tempo passa em branco se o São Paulo foi bem ou mal, enfim. O Dorival demitido. O Jardine
assume para 2 jogos antes do São Paulo contratar o seu substituto. E nesses 2 jogos, um foi contra o CRB, o mesmo CRB. O jogo da volta, que o São Paulo já tinha feito 2-0, podia perder por 1 gol, se faz 1 gol, podia tomar 2, enfim. Era um esforço muito grande que você tinha que fazer para ser eliminado. E o Jardine pega esse time, o São Paulo ganha de 3-0. Aí, olha aí, o Jardine já mudou o time. Pô, o cara não consegue mudar o time, gente, em dois e o dois próprio Jardine, e o próprio Jardine fala que não, que ele tentou fazer. Exato. Até porque o Jardine é um técnico propositivo como o Dorival. Então, assim, os trabalhos deles conversam, tem convergência o trabalho dele. Bom, enfim. E antes desse jogo contra o CRB, o São Paulo pegou o Red Bull pela último jogo lá da fase classificatória do glorioso Campeonato Paulista. Glorioso, ele está sendo irônico. Exato. O São Paulo já com um time alternativo, porque não valia nada. O São Paulo já tinha classificado em primeiro e tudo mais. Nesse jogo, o São Paulo, dos 3 laterais esquerdos, que eram o Júnior Tavares, o Edmar e o Reinaldo, 2 estão indisponíveis. Um por cartão, outro por contusão, não sei o quê. E o outro era o Júnior Tavares. Exato. E aí o Júnior Tavares não entra. O Jardine, por necessidade, o Jardine admite isso, o Liseiro admite isso. O Liseiro estava descansando da volta da Libertadores Sub-20, estava numa sexta-feira em casa, o telefone dele toca, amanhã você vai para Barra Funda, porque domingo você vai ser relacionado para o jogo como lateral por necessidade. Vai o Liseiro, ele entra no segundo tempo, aí criou-se, não, mas o Jardine já usou a base, tá vendo? O Jardine admite que foi uma necessidade e assim surgiu o Lisieiro. E vamos lembrar que o Dorival estava usando a base. Tanto que ele colocou Brenner, ele pediu jogadores que não deixaram, ele quis usar no Campeonato Paulista. E a gente está falando isso, gente, não é... vocês estão defendendo, não. É uma a gente só a gente está contextualizando o quanto São Paulo atrapalhou o trabalho do técnico. São coisas que aconteceram, a gente não está inventando nada, isso nem é opinião, são apenas os fatos. Os fatos. E, de novo, Jardine e Dorival têm pensamentos diferentes. Aí, qualidade, pode ser que o Jardine tenha mais qualidade, pode ser que... Isso o tempo vai dizer... O Dorival tem pensamentos parecidos. Os dois são propositivos. Aí, depois desses 2 jogos, o São Paulo contrata Diego Aguirre para assumir o comando técnico depois da partida contra o CRB. O Aguirre, se não me engano, ele dá 1 ou 2 treinos, eu não vou lembrar exatamente se foi 1 ou se foram 2, antes do jogo contra o São Caetano. O São Paulo faz uma partida terrível contra o São Caetano, horrível, com Cueva, Diego Souza e Nenê no time titular. Algo que o Dorival já tinha tentado e já tinha ficado claro para todos que não dava certo. O time não funcionava com os 3 em campo. Porque o problema é que os 3 são muito pouco combativos e você vai tentar... Você tem que fazer com que o restante do time compense. O time fica lento, o time fica sem velocidade, o time fica previsível, enfim. O Aguirre na coletiva disse... Eu não sei se o outro treinador já fez isso. Eu tenho que ver do meu jeito que não vai dar certo. Não, mesmo que outro treinador tenha feito, eu tenho que fazer com meus próprios olhos. O próprio Dorival falou que ele tinha que fazer isso. Ele falou, ele tinha que ver com os olhos. E o Muricy, já comentarista, falou também. Não, o cara chega, tem 3 estrelas no time, ele vai ter que colocar pra jogar. Em março, o São Paulo pegou todo o trabalho, jogou no lixo, vamos de novo começar do zero. E esse é um problema que vem afetando o São Paulo há muito tempo. Tá? Então, assim, só pra contextualizar. E para piorar a situação... E é uma coisa que o São Paulo vem fazendo recorrentemente. Tá certo isso? Sim. O São Paulo troca um técnico que pensa de um jeito para um técnico que pensa de outro jeito. De um extremo ao outro. É como de Osório para Balsa, e de Balsa para Ricardo Gomes e Rogério, aí é do Dorival pro Aguirre. O São Paulo não entende. O São Paulo, além de comprar e vender todo mundo toda hora, e nós citamos pacotão e muito jogador por empréstimo, aí às vezes você compra um cara, vende, já traz outro, e esse outro já vai embora para vir mais um. Além dessa compra e venda excessiva, tem a troca de técnicos, um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o outro vai pensar de um outro ainda. São Paulo não tem um jeito de jogar. Quando o São Paulo não tem um jeito de jogar, ele olha pra base, tem jogadores talentosos, a base joga de um jeito, o time principal joga do outro. Às vezes o cara precisa de um jogador pra fazer ala, não tem ninguém na base, porque a base o cara joga de lateral, por exemplo. Enfim. E aí quando tem, você pega, vende o cara, aí você vai trazer o outro, aí o outro pega, vende de novo. E assim, quando você troca de um técnico reativo com propositivo, leva muito tempo para você implementar. O propositivo você tem que treinar muito. Toque de bola, passe, porque você vai propor. É mais complexo, né? É difícil ser complexo. Leva mais tempo para que o resultado apareça. Você precisa de mais treino para isso. Quando você vai fazer uns treinos para um time reativo, você vai cuidar muito mais de posicionamento e tal. E, em teoria,
mais fácil implementar um trabalho reativo. Tem muitos técnicos que gostam de trabalho reativo e não tem fórmula, gente. O Bausa foi campeão 2 vezes da Libertadores com um time sem tradição nenhuma, 2 vezes com times ultra reativos que ninguém dava nada. Inclusive uma ganhou daquele Fluminense que eliminou a gente, daquele malfadado gol do Washington. E o Jardine e também o Dorival, eles pensam futebol propositivo. Então, assim, se o Bausa pensa o futebol e o Aguirre como o Mourinho, por exemplo, agora não está em boa fase, mas se pensa como o Mourinho, pensa, tá? Não é a mesma qualidade e tal. O Jardine e o Dorival pensam como Guardiola. Pensam, não é? A qualidade é outra. Guardiola não tem o que falar do Guardiola e nem do Mourinho. E aí o São Paulo contrata o Aguirre, o São Paulo perde para o São Caetano, o jogo de volta, o Aguirre tenta novamente uma outra estratégia. Tenta uma outra estratégia, já deixando dessa vez Diego Souza no banco. Ele aposta em Trellis. O Trellis acha aquele gol já no segundo tempo, o Aguirre coloca o Diego Souza faz o gol da classificação do São Paulo. E o São Paulo se classifica contra o São Caetano para enfrentar o Corinthians. E era um Corinthians atual campeão brasileiro, com o Carille super badalado, e o São Paulo machucado, com um técnico com 1 semana de trabalho. No Morumbi, o São Paulo, de novo com técnico com 1 semana de trabalho, de uma campanha de quase rebaixamento e de, há pouquíssimo tempo, uma renúncia de presidente. E o time num caos financeiro. Só pra gente entender o que é o São Paulo, porque todo mundo fala, não, mas vestir essa camisa pesa? Pesa. Mas a gente não pode ignorar todos esses problemas na hora de avaliar o trabalho e os jogadores que a gente tem à disposição. E aí, o São Paulo vai enfrentar o Corinthians e até surpreendente, o primeiro tempo do São Paulo é muito bom. O Trellis novamente começa a partida, participa diretamente do gol, o Nenê faz o gol, o Aguirre insiste e aposta no Nenê. E o São Paulo, o segundo tempo é extremamente morno, o São Paulo, estilo do Aguirre, já com resultado, recua um pouco, o Corinthians, estilo do Carille, tem dificuldade para ter a bola, o jogo é ruim, o jogo termina com vitória do São Paulo, que vai para Itaquera com uma vantagem. Sim. O jogo seria 3 dias depois, novamente, sem tempo para treinar, sem tempo para organizar o time, sem tempo para você trabalhar. Porque você termina o jogo, você tem um treino de recuperação, um treino tático e o jogo. É basicamente isso. Você porque é concentração já, quer dizer. Você tem 2 dias de treino, um deles é para recuperar os jogadores do treino anterior, do jogo anterior. O São Paulo vai para Itaquera, no primeiro tempo em Itaquera, o São Paulo é consideravelmente melhor que o Corinthians. O São Paulo joga mais que o Corinthians. As chances mais claras são do São Paulo. O Trellis perde uma chance clara, o Militão perde uma chance clara, se não me engano. E eu acho que o Corinthians tem uma chance também boa. Foram 2 ou 3 boas chances do São Paulo contra uma do Corinthians. E assim, o São Paulo jogando melhor. O São Paulo melhor posicionado e se comportando melhor em campo. Na volta para o segundo tempo, o São Paulo opta. Aguirre, sabemos como funciona o trabalho do Aguirre. Resultado na mão. São Paulo opta, até pela falta de tempo, por se fechar, o Corinthians não chega perto do gol do Sidão. Até aos 47 do segundo tempo, uma falha de marcação numa bola parada. Mas pausa. Antes dessa bola, o Diego Souza escapa com a bola, dominada, num contra-ataque. Que ele, ao invés de ir para o gol, para tentar o gol, poderia finalizar, poderia chutar, ele resolve levar a bola para a lateral do campo. Perdendo essa bola, o Corinthians consegue fazer o ataque que gera o escanteio, que gera o gol. Não estou crucificando o Diego Souza. Mas vai ser importante para daqui a pouco. Vai ser importante para contextualizar. Mas assim, foi uma tomada de decisão errada. Às vezes acontece com um jogador bom, uma tomada de decisão errada. O Washington, pra gente ficar... O Washington não. O Adriano, naquela Libertadores que eu citei, que o Fluminense perdeu para o time do Bausa, a LDU, né? Do Equador, o Washington faz uma coisa parecida, ele parte, só que o Adriano parte para cima do Fluminense, só que ele vai tentar driblar 3 jogadores no meio, perde, e a gente também é eliminado num escanteio no último minuto de jogo. Aí uma falha de marcação. Poderia não acontecer. O que acontece? O Corinthians não chegou perto o jogo inteiro. O São Paulo se defendeu muito bem, principalmente pelo contexto do São Paulo. O técnico naquele momento tinha 15 dias de trabalho no jogo da volta. Eu acho que o Aguirre chegou no dia 10 ou 9, alguma coisa assim. O jogo foi dia 25. E a única coisa que foi notável foi que até na eliminação, que foi uma dolorosa eliminação,
todo mundo reconheceu que São Paulo estava com... O brilho tinha sido recuperado, pelo menos. Isso só foi que, a coisa... o que acontece? Como tomou gols 47 do segundo tempo, para muitas pessoas, e tudo no São Paulo, nessa fase, vindo uma panela de pressão e torcida, se acovardou, jogou de uma maneira covarde, assim vai perder sempre. Se uma bola parada, alguém tivesse cabeceado a bola para lateral, faltava 2 minutos para acabar o jogo. São Paulo muito provavelmente se classificaria e todos estariam aplaudindo a entrega do time, que o Aguirre chegou em 15 dias, já fez mais que não sei quantos técnicos, e que recuperou tal coisa. E que não seria verdade também, tá, gente? Porque em 15 dias não dá para fazer tanta coisa. Exato. O que o Aguirre fez, como a gente falou, o reativo é mais fácil, ele se fechou porque entendia e sabia que o adversário era mais forte, mais qualificado, que tinha porque dificuldades vinha de um título, não tinha pressão alguma. O Corinthians, a confiança lá em cima, e pior, o Corinthians realmente, para enfrentar o São Paulo nesses últimos anos, o que os caras conseguem fazer gol no último minuto, um jogo que eles estão com 2 a menos, os caras conseguem fazer o gol, a confiança mexe muito com a cabeça do jogador, mesmo sendo jogadores diferentes. Foi ainda antes da semifinal, o São Paulo... a Total Acesso errou, colocou o ingresso à venda para final. Teve muita coisa. Enfim, o São Paulo perde, tem toda essa questão, e o São Paulo vai encarar dessa vez a Copa do Brasil, primeira Copa do Brasil, e novamente na última fase, antes de entrarem no time da Libertadores, o São Paulo pega um confronto difícil contra o Atlético Paranaense, que naquele momento viveu o seu auge com o Fernando Diniz, que era o técnico na época. Incrível. Era o auge do Atlético Paranaense, que havia deixado de lado o campeonato estadual, o oposto do que o São Paulo fez, para se dedicar à pré-temporada. O São Paulo, no jogo da ida, não joga tão bem, perde por 2-1 em 2 falhas individuais, uma do Rodrigo Caio e uma do Reinaldo, consegue um gol com Trellis e vem vivo para o Morumbi. Consegue um resultado para vir vivo ao Morumbi, ainda que não tenha jogado bem. Ainda com a desvantagem, sem... Antes do jogo da volta, o São Paulo vai à Argentina enfrentar o Rosário Central. Qual é a coincidência ou a semelhança desses 2 jogos mata-mata? Depois da eliminação contra o Corinthians, que o Diego Souza viria a perder um pênalti, além de tudo aquilo que a gente falou, na lição pro pênalti, o Diego Souza perdeu um pênalti. é afastado. Ele não é relacionado para o jogo do Atlético Paranaense, ele segue sem ser relacionado para o jogo da Argentina. Segundo o Aguirre, faltava intensidade, faltava ele se dedicar mais aos treinos. Ele não vai para os jogos mata-mata, o Trellis é a escolha do Aguirre. No jogo contra o Rosário Central, o São Paulo joga bem contra o Rosário Central. Tem uma expulsão até absurda do Rodrigo Caio, que ele só para cabecear, o juiz vê que o jogador que o Rodrigo Caio subiu junto está sangrando, expulsa o Rodrigo Caio porque ele viu que o cara machucou a cabeça. Um negócio horroroso. E o São Paulo jogava muito melhor. Com 10, o São Paulo continuou jogando melhor que o Rosário Central na Argentina. Era um feito para aquele momento da temporada. Um momento em que no mata-mata, quando o São Paulo enfrentou o São Caetano, o Novo Horizontino foi pegar o Palmeiras e vazou um áudio do jogador do Novo Horizontino e falou: nós fizemos uma boa campanha e vamos pegar o Palmeiras. Se a gente pelo menos pegasse o São Paulo que está naquela tiriça, o Novo Horizontino queria pegar o São Paulo. Disso para você jogar melhor que o Rosário Central na Argentina com cara a menos, era uma evolução naquele momento. Era muito bom. Então, de novo, gente, nós não estamos falando do São Paulo, é o maior clube, um dos maiores clubes do Brasil. Lógico que a gente vai, cada um vai ver dos seus clubes grandes como o maior, é óbvio que a gente se dá o direito de ser clubista aqui, mas o São Paulo tem uma história belíssima de conquista de Libertadores, 3 brasileiros seguidos, é uma história invejável, mas esse São Paulo não é o São Paulo dos últimos anos, e isso a gente tem que reconhecer, e isso os jogadores reconhecem, e é uma coisa que a gente vem falando, os times pequenos hoje em dia não tem medo de enfrentar o São Paulo. Até pelo histórico recente de eliminações, etc e tal. E muitas dessas eliminações, como a gente está falando aqui, tem muito mais a ver com erros de fora não, de cima para baixo, do que do técnico, enfim. E aí é isso, né? O São Paulo. Aí o São Paulo consegue um bom empate para vir decidir no Morumbi. Considerando as circunstâncias. Exato. O jogo seria mais de um mês depois, seria em maio, e o São Paulo vai jogar o Campeonato Brasileiro. São Paulo estreia contra o Paraná, time reserva, porque 3 dias depois seria o Atlético Paranaense. São Paulo vence na estreia, vai pegar o Atlético Paranaense. De novo, auge do Fernando Diniz, um time que abandonou o Campeonato Estadual para fazer pré-temporada contra um time que o técnico estava começando. E além disso, contra um time que jogou o Campeonato Paulista desde o seu segundo jogo como se fosse final de Copa do Mundo e vai todo mundo jogar a quarta domingo. Com 2 jogadores que não tinham feito sequer a pré-temporada de 13 dias ridículos que tinham.
E é o jogo em que o Diego Souza volta a ser relacionado. Não lembro se ele jogou contra o Paraná, mas é o jogo importante que ele volta a ser relacionado. O Diego Souza, a gente quase foi. Ele, depois desse jogo, contra o Atlético Paranaense, o São Paulo vai no Morumbi, 1-0, 2-0 pro São Paulo até o fim do primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, pênalti pro Atlético, gol. O resultado era favorável ao... ia pros pênaltis. O resultado era favorável a ninguém. Era 2-1 na ida, 2-1 na volta. Era pênaltis. No segundo tempo, o São Paulo morre. No vídeo do jogo, nós relatamos alguns exemplos. Quem quiser pegar, não sei se... Exato. O vídeo do jogo São Paulo Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Ele está aqui no canal. Nós temos até as playlists com os campeonatos. Nós relatamos alguns casos de jogadores como o Arboleda com mão no joelho e cabeça abaixo no fim do jogo. Enquanto o Atlético Paranaense, se tivesse um terceiro tempo, o Atlético Paranaense jogaria esse terceiro tempo. São Paulo estava morto. São Paulo estava morto. Não tinha nem mais o Atlético Paranaense buscou o empate, se classificou e o Aguirre apostou em Cueva e Diego Souza para tentar reverter. Enquanto o comportamento do Diego Souza era público, que ele não estava se dedicando e que ele não estava com intensidade. Só vamos recapitular, gente. Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas o Diego Souza terminou como artilheiro, blá 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 blá. Vamos só lembrar que o Diego Souza foi o cara que não se representou no esporte para forçar a saída. Tá? E já estava começando uma especulação que o Vasco tinha um interesse nele. E que nós estamos em abril e ele está com esse comportamento agora. E aí vamos também recapitular que o investimento que o Raí fez nele foi 10 milhões. Foi o maior investimento desses e o salário dele é de longe, por conta das luvas, o maior salário do elenco. É desse jogador que a gente está falando. Exato. Por isso que muitas vezes aqui no canal, e vocês vão pegar vídeos, a cobrança nele vai ser muito maior. Por quê? Porque o cara precisa provar mais. Porque naquele momento ele não tinha entregado absolutamente nada. Ele tinha entregado desinteresse naquele momento. E assim, em alguns momentos até dando a impressão de que... E aí o Aguirre tenta colocar o cara para mexer, cobrir o jogo importante, ele vai dar certo, ele tem mais uma atuação horrorosa. E o São Paulo quase empresta ele pro Vasco de graça e pagando metade do salário para mais. O Raí não faz isso porque ele fala, como é que eu vou explicar isso? Que eu paguei 10 milhões no cara, a maior contratação da temporada, e eu emprestei ele para um rival interno pagando o salário. Não empresta, decide apostar, decide dar tal da conversa, olho no olho e tudo mais. O São Paulo, antes do jogo no Ceará, contrata o Everton por 15 milhões de reais. Aí pelo menos o Diego Souza não passou a ser a contratação mais cara da temporada. E assim, de tudo que o Raí errou, porque, gente, o Raí teve um primeiro ano como diretor de futebol horrível, muito pior do que o primeiro ano do Rogério Ceni como técnico no São Paulo. Muito pior. Não quer dizer que a gente queira a cabeça dele, não. Assim como o Rogério, o Raí é um cara muito, muito, muito inteligente. Um cara capaz de dar a volta por cima. Fez isso na carreira em 2 oportunidades aqui no São Paulo e no Paris Saint-Germain. Em que ele era desacreditado e o cara conseguiu se recuperar. Então, realmente acreditamos. O Everton já é uma contratação que mostra que o Raí entendeu o que estava acontecendo de errado ali. Entendeu a necessidade do clube de um jogador de lado de campo, que tanto foi pedido por Dorival no começo da temporada e desde, na verdade, da temporada anterior. O Everton estreia até contra o Ceará. O São Paulo faz uma partida ruim, 3 dias depois da eliminação contra o Atlético, vai jogar em Fortaleza, um sol para cada um. Nenê tenta jogar também, já velho, não consegue ter essa sequência de jogos tão pesada. Um 0-0 muito ruim. O São Paulo engata uma sequência, na verdade, de 4 empates no Campeonato Brasileiro e consegue eliminar o Rosário Central num jogo até bom do Diego Souza. Ele, além do gol, ele faz uma partida razoável. Naquele momento foi a melhor partida do Diego Souza do São Paulo na temporada, em maio. Foi um momento em que o Diego Souza mostrou pela primeira vez uma luz, assim, de que ele talvez pudesse pagar parte do investimento feito nele. E nós que tínhamos criticado muito, não sei se eu comentei isso porque a gente está gravando tanto vídeo, gente, hoje, eu tô voltando do hospital, então me perdoem se eu tô sendo repetitivo, que eu tô, assim, minhas costas já estão no limite. Já vamos terminar. O lance é o... Não tô pedindo pra terminar, mas Não, mas a gente precisa. O lance até porque já tá de madrugada, né? O lance o São Paulo, quando fez as contratações, a gente criticou. Então quem quiser pegar os vídeos lá, a gente não quer. A gente criticou porque a gente estava analisando o que os caras fizeram na temporada passada. Exato. Aí, o Diego Souza em determinado momento surpreendeu, o Nenê em determinado momento surpreendeu, e o Reinaldo foi outro que a gente criticou, porque Chapecoense é uma coisa, São Paulo é outra. Após essa sequência de 4 empates do São Paulo, e alguns até foram bons empates, por exemplo, contra o Bahia, que o São Paulo buscou o empate no último lance do jogo, sem jogar bem, o São Paulo começa a engatar uma sequência de vitórias, quebra tabu contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que é um resultado histórico, literalmente, que sobe completamente o moral do clube. O São Paulo passa a ganhar confiança e passa a ser visto de uma outra maneira e passa a brigar na parte de cima da tabela.
Há muito tempo isso não acontecia. Há muito tempo isso não acontecia. E passa a jogar bem. O estilo de jogo de São Paulo, em que todo mundo criticava, naquele momento era visto com elogios. Era visto como uma defesa criando uma solidez, e era visto jogador com brio, garra e mortal. Assim, São Paulo era muito eficiente. Um estilo de contra-ataque tinha forte. Duas oportunidades, uma delas saiu o gol. E foi o período de 2 meses em que o Nenê passou a jogar bem. Muito. E que foi o período pré-Copa, que é onde nós vamos parar o vídeo. O Nenê passou a jogar bem, e o Diego Souza, mesmo quando não jogava bem, ele era elogiado porque ele teve uma sequência de 5 jogos fazendo gol. Então, durante 5 jogos ele fez gol, então mesmo nos jogos que ele não foi bem, ele fez o gol. E, então, o Reinaldo estava jogando também bem. Então, assim, eram os 3 jogadores que a gente tinha criticado mais, que estavam rendendo, e a gente pensou, poxa, o Raí acertou e viu coisas que a gente não viu. E esse vídeo vai terminar de um jeito até bem positivo, né? Na verdade, nas lives de Copa do Mundo, nós fizemos acho que 3 lives na Copa, numa delas a gente cita, poxa, paramos, o São Paulo foi para a pausa da Copa em terceiro, e nós falamos, pô, esperamos que esta boa fase do Nenê, por exemplo, não seja apenas uma boa fase, que ele de fato mantenha uma regularidade, mantenha como o Reinaldo e Diego Souza. O nível de atuação que ele tem tido. O Diego Souza, nós até durante as lives a gente criticava a atuação dele durante os 90 minutos. Mas se ele continuar pelo menos fazendo gol, e que nós falamos, ele não vai fazer gol todo jogo, mas se ele mantiver uma média alta de gols, já vai ajudar compensar. Bastante. E vamos recapitular, de novo, por que a gente cobra mais o Diego Souza? Contratação cara, salário caro. Salário é um dos maiores salários do elenco por causa das luvas. O maior salário do elenco, e depois do Everton, segunda contratação mais cara da temporada. E tem mais um detalhe. O jeito que ele saiu do esporte, o jeito que ele saiu de outros clubes. E até outra coisa, sempre essa coisa de forçar a barra. Ele não teve uma sombra, porque a sombra era o Trellis, que era um jogador extremamente limitado, apesar de muito esforçado. Ele tinha praticamente uma cadeira cativa no clube. E pra você ter uma cadeira cativa, cara, você tem que decidir muitos jogos, você tem que ter um nível de atuação muito alto. E uma coisa que a gente critica no Diego Souza, coletivamente ele entrega muito pouco. O São Paulo então ele faz gol, faz, mas ele não é um cara que faz o pivô, não é um cara que vai fazer uma assistência, não é um cara... E erra muito a tomada de decisão, mas ok, fez os gols, nós estamos no momento positivo, chegando. São Paulo foi para a pausa da Copa com apenas uma derrota contra o Palmeiras, em terceiro, mas sob uma desconfiança. A volta da Copa, o São Paulo teria Flamengo fora de casa, líder do campeonato, Corinthians em casa, clássico, Grêmio fora de casa, na parte de cima da tabela, atual campeão da Libertadores, Cruzeiro fora de casa, também atual campeão da Copa do Brasil, e um time muito forte. Essa era a sequência do São Paulo. A gente falou, legal, estamos em terceiro, é muito acima do que a gente pensava, a pontuação que o São Paulo tinha naquele momento é mais do que a gente poderia pensar no início. Isso é ótimo falar. Gente, o elenco que São Paulo montou era para chegar em Libertadores, não era para ser campeão. Como assim? O time de São Paulo, com o dinheiro que tinha, com o que podia investir, com os concorrentes, com a capacidade financeira dos concorrentes, sobretudo Flamengo e Palmeiras, São Paulo montou um time para chegar na Libertadores e poder galgar novos degraus. É isso? Então, o planejamento era esse. É óbvio que o diretor de futebol não vai chegar e falar, opa, eu montei um time para chegar na Libertadores. Mas era notório e foi uma coisa que a gente falou no começo do ano. A gente fez um programa, acho que tiveram 3 edições só, chamada Bandana Debate. Bandana Responde. Bandana Responde. Que a segunda edição a gente responde, a gente fala que o elenco de São Paulo é para terminar com vaga na Libertadores, direto, brigando por vaga direta. Brigando por vaga direta, exatamente. Só que aí nós já vamos chegar também nos contextos do ano após a Copa. Muita coisa mudou. O São Paulo vai para a parada da Copa com uma missão: recuperar o time fisicamente e repor as peças que sairiam, porque o São Paulo perdeu o Valdívia e já sabia que perderia Marcos Guilherme e precisaria repor essas peças, pelo menos essas. Vamos para a pausa da Copa e terminaremos a segunda parte no próximo vídeo. Então é isso, gente. Estamos aí em terceiro lugar, vocês lembram bem. Quem quiser pegar os vídeos aí para assistir, quem quiser debater, gente, é isso que a gente fala, esse espaço é para debater, é pra gente conseguir encontrar soluções entre a gente, é para ter uma conversa de alto nível, não é um desabafo, mas realmente machuca. E a gente vai ter que pausar o vídeo porque tá de madrugada, amanhã todo mundo trabalha e eu tô ainda medicado, acabei de tomar remédio agora, tá bem ruim, foi minha terceira passagem no hospital em 4 dias, foi isso? Foi isso. No departamento médico não era nem para liberar. Depois que eu parei de ir, você foi. Pior que é. Mas é isso, estamos mortos, mas Carlinhos Neves vem, quem sabe ele prepara a gente também para os vídeos. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela companhia. E a parte 2 deve sair na primeira semana do ano novo. Pra gente começar o ano novo. Exato. Assim, com muita informação. O Fala Bandana é jornalismo alternativo a serviço do São Paulo Futebol Clube. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.